Coronel Larry, sempre um prazer, meu caro amigo. Ainda assim, um feliz ano novo para você. Você também. E só dizer que o seu anúncio ali me fez lembrar daquela velha avó checa que lá em 1936, quando Hitler estava em plena ascensão, disse ao seu neto: mantenha sempre algum ouro à mão para subornar os guardas da fronteira. Isso pode funcionar hoje. Também, Coronel, será que os neoconservadores estão agora no controle total da política externa americana? Bem, o Doug McGregor prefere chamar muitos deles de globalistas. Eu diria que se você juntar as duas coisas, você acerta em cheio. E se você ainda incluir os Rothschilds de hoje, aí sim você está completamente certo. Isso. Seriam os Paul Singers do mundo. Sim. Que vão lucrar com o petróleo venezuelano. Tem os Charles Koch, os Paul Singer, os Peter Thiel e o Elon Musk. Eles fazem todos parte do mesmo grupo. Eu quero dizer até o Friedrich Merz. Se como o Merz está envolvido por causa dos bens que ele possui através... E por causa da inteligência com que ele veio. Inteligência é o que importa hoje. Quer dizer, estamos nós, de facto, numa era... não esperava ir por este caminho onde acabaste de acender a faísca de uma ideia na minha mente, né? Estamos numa era em que chefes de Estado regulam a política interna e externa para se enriquecerem e aos seus comparsas? Sim, e os seus amigos, claro, massivamente em si mesmos, muito adequadamente, obrigado. Será que, tipo, o Witkoff, o Kushner, aqueles dois corretores de imóveis que supostamente representam o governo dos Estados Unidos da América, estão, de fato, negociando em causa própria enquanto viajam por todo o mundo? Intermediários, diplomatas, ouso dizer, para aquisição de riqueza, maioria deles. Uau, mas voltando à minha primeira pergunta, eu acho que a terminologia do coronel é provavelmente mais precisa. A minha é mais política. Este não é o Donald Trump que se candidatou à presidência. Este não é Tulsi Gabbard. Este não é Rand Paul. Este é Marco Rubio em seu momento de triunfo, não é mesmo? Em alguns aspectos, sim. E então a questão para mim, a questão crucial, torna-se: será que isto acontece porque ele foi tão massivamente comprado ou porque está a experienciar um certo grau de demência? Ou porque o caráter dele é, em última análise, falível e foi corrompido? Eu não sei. Não sei qual é a resposta para essa pergunta. Podem ser os três juntos. Trump parecia exausto. Na verdade, vamos passar um clipe. O Chris montou uma montagem bem fascinante e um tanto bem humorada. Dê uma olhada em como ele está hoje comparado a como ele estava durante seu primeiro mandato. Quer dizer, este era o grande momento do seu triunfo no sábado à tarde. Ele mal conseguia ler o que estava escrito. Agora, talvez ele tivesse passado a noite inteira em claro, talvez, mas ele mal conseguia ler o texto. As palavras que estavam à frente dele. Chris, corte número 4. Nós vamos governar o país até o momento em que possamos realizar uma transição segura, adequada e criteriosa. A nossa atual estratégia de construção de nações e de mudança de regime é um fracasso absoluto e comprovado. Quebraremos o ciclo de mudança de regime. Devemos abandonar a política fracassada de construção de nações e de mudança de regime que Hillary Clinton impulsionou no Iraque, na Líbia, no Egito e na Síria. A mudança de regime exige caos. Você viu como isso funciona nos últimos 20 anos? Isso não tem sido muito bom. Não um globalismo intervencionista e irresponsável. Estamos saindo da construção de nações. Estamos saindo da construção de nações. Vamos ficar até o momento em que a transição adequada e correta possa, de fato, acontecer. Ele disse a o repórter que achava que seriam muitos anos. Ele não disse muitos anos depois de deixar a Casa Branca, mas disse muitos anos. É uma contradição de grande importância, na minha opinião, mostrando o que ele disse e para o que foi eleito, supõe-se, e o que ele está, de fato, realizando. É quase... Não, vou ser direto. É como o dia e a noite. E então a questão se torna a sua própria pergunta: quem causou esta mudança ou quais fatores a provocaram? E eu diria que o principal deles foi o dinheiro.
De dinheiro para o benfeitor do Rubio, dinheiro para a família Trump. Toda a situação, tudo desde Miriam Adelson a Paul Singer a todo o resto das pessoas que estão a despejar dinheiro num cofre aberto para mudar as políticas. As pessoas, por exemplo, que conseguiram que um dos maiores traficantes de droga do mundo, Hernández, nas Honduras, fosse perdoado por Trump. Como é que se faz isso quando o próprio país dele o condenou e o colocou na prisão? Como é que se chega e o perdoa? Não há resposta para essa pergunta que faça sentido, a não ser que tenha sido suborno. O promotor daquele caso, 10 anos depois, era o advogado de defesa pessoal de Trump, agora um juiz federal no terceiro circuito em Newark, Nova Jersey. Não dá para inventar uma coisa dessas. Que tipo de dano foi causado aos Estados Unidos, geopoliticamente, Coronel Wilkerson, pela invasão e sequestro na Venezuela? Dano tremendo, realmente, e está a chegar até nós, vindo lá da frente e continuará a chegar até nós. O que fizemos, juiz, é que pegamos essencialmente no tecido que desenhamos, com a ajuda de muitos outros, particularmente na Europa, no pós-Segunda Guerra Mundial, e o rasgamos completamente, destruímo-lo. E o que acontece depois, e o senhor sabe disso? Como? Acho que foi Madison quem disse. Se os homens fossem anjos, não precisariam de governo, nem de lei. Bem, os homens não são anjos agora, mais do que eram quando Madison disse isso, e nós não possuímos lei alguma. E os Estados Unidos são os destruidores de tudo isso. E nós já conversamos sobre isso antes, mas agora a Rússia age muito meticulosamente. Este é o Putin, ele é advogado, sabe? Ele está muito meticulosamente remontando parte disso e nos atirando de volta. Chamamos isso no meio militar de espelhamento estratégico. Ele está fazendo a mesma coisa no Caribe ou no Cacaribe e vai fazer ainda mais. Mas o que ele está fazendo lá é que ele tem 12 navios americanos sob custódia, ou navios americanos em termos da carga e de par partes da tripulação. Prenderam as tripulações inteiras e apreenderam os navios. Ele iniciou isso há uns 2 anos, quando começamos a aplicar as sanções que tínhamos contra ele, ao interceptar os seus navios no Báltico, no Mar Negro e em outros lugares com embarcações militares. E então, numa ocasião, chegando a encostá-lo e abordá-lo. E ele disse, basta, e agora ele tem 12 navios do Zemtsenewa, eles navegavam o Mar Negro, né, os acessos ao Báltico, e operavam onde a Rússia agora atua quase 24/7, o Ártico, e ele os tomou, e ele vai continuar a fazer isso, eu garanto, ele vai... Coronel, você pode estar a dar uma notícia bombástica, embora tenhamos falado sobre isso antes de entrarmos no ar, eu não ouvi isto em lado nenhum. 12 navios, a carga é americana, as tripulações são total ou parcialmente americanas, sob custódia do governo russo. Sim. É só pesquisar no YouTube, você vai encontrar. Há vários episódios lá agora explicando. E tem sido muito silencioso e muito sutil o que Putin faz. E não tem... Eu fiz isso em Pequim, em 2009, no que chamamos de um exercício de crise de petróleo. Tínhamos todo mundo lá. Tínhamos a Marad lá, tínhamos a AIG lá, tínhamos a Lloyds de Londres. Todo mundo no mundo que tinha algo a ver com transporte marítimo internacional estava lá e nós fizemos este jogo. E o contraste, então, quando toda vez que algo acontecia pelo mundo para perturbar o comércio mundial, a Marinha dos Estados Unidos foi chamada, em última instância, para ser o árbitro ou o executor da paz durante a crise. Não será hoje. Voltando à Somália e aos piratas que lá estavam, nós formamos uma força-tarefa conjunta e combinada e fomos atrás desses piratas. A China até participou, tivemos cooperação e praticamente demos um fim aos piratas. Hoje não seria possível fazer isso. Hoje ninguém iria querer o Zilurbeiro lá, ninguém chamaria o Zilurbeiro para lá. Os Estados Unidos seriam proibidos de participar. Eles teriam que participar à força. Porque nos tornamos párias de nós próprios no único meio ambiente que era sacrossanto para todo o planeta, os mares internacionais. E éramos vistos, até mesmo pela China, como os principais guardiões desses territórios marítimos. Já não o somos mais. Com que autoridade os Estados Unidos podem controlar, apropriar-se e roubar o petróleo venezuelano? E quanto tempo levará? McGregor diz muitos anos, mas quanto tempo levará até que essa aquisição seja lucrativa?
Nenhum que eu saiba. Não sou especialista em direito. Eu sei que Bill Barr estava muito profundamente envolvido na elaboração das justificativas para o que estávamos fazendo quando ele trabalhava para o Papa Bush, depois quando ele trabalhava para George Bush, depois quando ele trabalhou mais tarde na primeira administração Trump, nos bastidores. Ele ajudou a criar parte da lei, entre aspas, sob a qual estamos operando agora. Mas o resultado final desta operação, por mais milagrosa que pareça a todos, é que não realizou nada além da extração de um homem que talvez nem seja condenado, como Hernandes foi pelo que é acusado. Suspeito que sim, porque preparamos o julgamento inteiro, mas se não for, que golpe será? Bem, algumas das acusações nem são crimes, tipo a posse de uma metralhadora em Caracas. Como diabos isso pode ser um crime federal em Nova York? O despacho de cocaína de Caracas para Paris, como isso é um crime federal nos Estados Unidos? Quero dizer, é como se isto tivesse sido escrito por alguém que não tinha conhecimento dos fatos e nenhum conhecimento da lei. É assim que muito disso é absurdo. Eu acho que você está absolutamente certo, e isso vai ter repercussões. E a maior delas vai ser que nada mudou na Venezuela, absolutamente nada. As pessoas que poderiam contestar o que queremos fazer com o petróleo e contestá-lo de forma grande e poderosa ainda estão no poder e são tão implacáveis como sempre foram e tão dependentes e desejosas de continuar essa fonte de receita como sempre foram. Não conseguimos absolutamente nada. Coronel, como o senhor acha que o Kremlin está reagindo a estes eventos que aconteceram nas últimas 2 semanas, a apreensão de um petroleiro russo, a invasão da Venezuela e a apreensão do presidente Maduro? Mesmo que não o chamem de presidente Maduro, a detenção de Nicolás Maduro, o envolvimento comprovado da CIA nos ataques aos cidadãos do país de Putin. Como o Kremlin reage a todas essas coisas? Eles ainda confiam em Donald Trump? Eu penso que eles vão realizar ataques na Ucrânia e que vão atingir um alvo da OTAN que seja definitivo se conseguirem juntar a equipe de inteligência, a CIA, o Mossad e o MI6. Se eles conseguirem juntar essas pessoas num só lugar, eles vão atacar isso. Mas eles vão atacar um alvo na Ucrânia, que vai ser obliterado, e vai ser um alvo da OTAN dentro da Ucrânia. Essa é a menor coisa que eles vão fazer. Outras coisas que eles vão fazer é continuar este programa de apreender nossos navios, ou nossas mercadorias em outros navios. E eles provavelmente vão começar a policiar suas áreas de águas internacionais muito mais agressivamente do que faziam, tanto pelo ar, na superfície e subaquaticamente. E se você quiser ver um problema real surgir, quase tivemos isso acontecendo no exercício em Pequim em 2009. Permitir que alguns desses países, né, que dispõem de alguns submarinos mais silenciosos, ou no caso dos Estados Unidos, da Rússia e de mais 1 ou 2 outros países, submarinos de grande capacidade, entrem nesta contenda. Porque então você terá soltado os cães de guerra, com toda certeza. Quem tem a melhor frota de submarinos, os americanos ou os russos? Isso simplesmente depende das características que você está procurando em ambos os países. E a China também construiu características, Israel também, com a ajuda dos alemães, criou características que se adaptam às suas águas. Uma das razões, eu acho que os australianos fizeram um mau negócio ao pagar 3 ou 4 vezes mais por submarinos americanos que ainda nem foram construídos, quando poderiam ter tido submarinos franceses que já estavam construídos e a caminho e com preço razoável, é exatamente isso. Esses submarinos são muito exagerados para a Austrália. Então, os submarinos de cada país são mais ou menos adaptados às suas necessidades. Os dois de nível mundial são a Rússia e os Estados Unidos. E eu diria que é um páreo duro para ver quem é o melhor. E a China está bem perto e, em termos de quantidade, provavelmente vai nos superar muito em breve. Uau! Bem, na sua opinião, os Estados Unidos são um negociador credível? Acho que não, já não. Nós não temos negociadores. Simplesmente não. Quer dizer, temos alguns agentes imobiliários e alguns parentes da família gananciosos e outros assim, mas nós realmente... Você pergunta, Marco Rubio é um negociador? Qualquer um que o tenha assistido nas últimas 48 horas, com a língua presa como ele ficou na televisão, entende que Marco Rubio não é páreo
para alguém como Wang Yi na China ou Sergei Lavrov na Rússia. Ou, aliás, provavelmente metade dos secretários de Estado e ministros estrangeiros do mundo. Incrível. O quê? O que os dois agentes imobiliários de Trump ganharam ao se apresentarem na coalizão dos dispostos quando eles, junto com o presidente, o Zelensky, anunciaram um acordo que no eu tive que dizer isso com uma cara séria, não é fácil. Na pós-operação militar especial Ucrânia, e estes países europeus enviariam tropas para lá estacionadas para garantir a segurança. Quer dizer, estas pessoas perderam o juízo para sequer oferecer algo assim? O chanceler da Alemanha, Merz, disse, fora da Ucrânia. Ele foi o único a fazer essa ressalva. Não sei se essa postura vai continuar, mas ele de fato fez a ressalva. Ele disse, colocaremos as tropas fora da Ucrânia, nas proximidades da OTAN, mas fora da Ucrânia. O que eu penso que está acontecendo é o seguinte, e, em certo sentido, é uma medida taticamente positiva, mas não faço ideia de onde isso vai nos levar. Acho que Putin se convenceu pelas ações de Trump nas últimas 96 horas, mais ou menos, e certamente as que o precederam, que ele não tem com quem negociar, ponto final. Ninguém com poder, com a magnitude, com a capacidade de realmente influenciar e gerir as questões que se apresentam. Então ele tem que lidar com a Europa e conosco de forma um tanto auxiliar. Bem, o que ele vai fazer agora é descobrir exatamente o que pode aceitar, que pareça, que pode apaziguar os europeus, principalmente a Alemanha, a Grã-Bretanha e a França, e ao mesmo tempo não lhe causar muito dano e sair desta confusão se for de todo possível. Ele não vai aceitar nenhuma das medidas mais draconianas. Não há como a Ucrânia conseguir todos aqueles soldados, nem como receber tropas da OTAN ou, provavelmente, de qualquer outro lugar em solo ucraniano. Não há como continuar a obter dinheiro dos europeus e de Washington. Esse tipo de coisas está totalmente fora de cogitação, mas há certas coisas em que Putin poderia ceder um pouco, e ele pode estar na posição de fazer isso agora, com a disposição para fazer isso, porque ele provavelmente tem o mesmo tipo de medo em seu coração que o resto do mundo sente em relação a este império que enlouqueceu. Qual a probabilidade, e se for provável, em quanto tempo os americanos e os israelenses atacarão o Irã? Muito em breve, né, eu acho. E essa é de todos os itens na agenda de Trump e de Bibi a que mais me preocupa, porque essa é repleta de perigos, incluindo Bibi entrando em circunstâncias existenciais tão graves pessoalmente para o país que ele recorra a armas nucleares, não? E que estejamos envolvidos quando ele agir e nos tornemos completamente contaminados, não no sentido de armas nucleares, mas no sentido da opinião do mundo sobre nós, né, com esse uso. Incrível. Pois bem, eu lhes digo feliz ano novo na situação atual, coronel. Estes são todos focos de perigo que nós... Aquilo sobre o qual conversamos. Meus cumprimentos a todos os meus entes queridos e que tenham tido um feliz ano novo, embora ventos de furacão se aproximem. Sim, então, antes que a gente se despeça, os vídeos que mostram a mulher sendo morta ao volante lá em Minneapolis agora revelam que o policial não estava na frente do carro e que ela estava tentando dirigir para longe dele. A última notícia é que os federais apreenderam as provas e não vão deixar o Minnesota. A polícia estadual, que tem um laboratório e uma equipe de criminalistas muito conceituados, não os deixará investigar ou examinar as provas. Não duvide disso nem por um minuto. E eu estou te dizendo, você sabe, juiz, os americanos, em sua maioria, não gostam desse tipo de autoridade. Não me interessa se são republicanos, democratas, independentes ou o que quer que seja, eles não gostam desse tipo de autoridade. Então, quando você impõe isso a eles de forma implacável e você está constantemente na cara deles, eles vão fazer coisas como te mostrar o dedo do meio, dizer algumas coisas bem desagradáveis. Sabe, você vai responder a isso com força letal? É exatamente isso que estamos fazendo. Vai haver algum tipo de reação a isto que não vai ser agradável e que provavelmente envolverá prejudicar pessoas inocentes? Esse é o problema. Esse é o problema. Certo, certo. É como procurar monstros no exterior. Eles dão um jeito de te encontrar em casa. Sim, e as guerras e as ações no exterior
especialmente aquelas que são consideradas ilegais perante a comunidade internacional, acabam por voltar para casa. Sim, Coronel, obrigado, meu caro amigo. Obrigado por nos dedicar seu tempo. Tenha uma ótima semana e um bom fim de semana. Esperamos vê-lo na próxima semana. Tem planos de vir a Nova York? Eu talvez possa. Talvez o Ritter organize outro daqueles brunches para 500 pessoas e eu possa te beijar na cabeça de novo. E fazer todo mundo rir. Não sei se você conhece a Sandra Levinson, mas ela administra uma pequena organização 501 em Nova York, dedicada a Cuba. É a única que tem autoridade para transportar dinheiro e bens para Cuba, sob licença da OFAC. Então ela está fazendo o trabalho de Deus no que me diz respeito. Acabamos de enviar alguns geradores de energia solar para Santiago, porque a Melissa arrancou 15 mil telhados. Quer dizer, eles estavam em péssimo estado. E, talvez eu vá lá para vê-la de novo. Bem, se você for, me avise. Eu te devo mais de um bom jantar. Ben Cohen pagou por 10 geradores solares para ir lá embaixo, reiniciar o negócio de café deles. Ele é um ótimo cara, sim.